pode afetar todos os integrantes da casa, inclusive os bichos de estimação, seja pela morte de um pet com quem convivam até a perda de um tutor. Os animais podem apresentar mudanças de comportamento. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o médico veterinário especialista em comportamento animal, Felipe Cambruzzi. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Daniela, bom dia José, bom dia ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Felipe. Falei aqui de duas situações, né? A perda de um companheiro, outro pet ou até mesmo de um tutor. Quais são os primeiros sinais ali, até de abalo, né, emocional para esse bichinho de estimação, Felipe? Ótima pergunta, ótima colocação. É sempre importante a observação nesses casos, tá, pessoal? E eu, como médico veterinário especialista em comportamento, tenho que alertar isso, porque às vezes a gente confunde um sinal de luto com um problema de doença mesmo, de depressão. Eles são parecidos. O cão, ele fica prostrado, ele fica mais triste, ele começa a comer menos, ele começa a se afastar das pessoas. Isso pode ser uma condição de luto, sim, pelo vínculo que ele tem, seja pela perda de uma pessoa da casa ou seja pela perda de um pet, de um companheiro dele, né? Os cães, eles não têm a noção, cognitivamente falando, da morte, da consciência da morte, né? Do conceito morte. Eles não sabem que a morte, a vida se encerra, né? Eles não sabem que aquele animal, aquela pessoa sumiu porque morreu. Então eles vão sentir a falta da companhia daquela pessoa. Então tem coisas que a gente pode fazer observando primeiramente esses sinais e adaptando o espaço para esse cão, né? Para que ele viva melhor, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Mas a observação ela é sempre importante, tá? Para descartar o problema clínico mesmo da doença, porque a doença ela vai ter que ser tratada. O luto ele é muito simples para os animais, uma coisa que é comum a gente falar sobre isso, existem vários estudos sobre isso, né? O luto ele é mais simples do ponto de vista da percepção dos animais. Para os humanos ele é mais complexo, né? A gente tem um luto complicado muitas vezes para ultrapassar, para sentir aquelas emoções. Mas para o pet, para os animais, ele é mais simples de ser ultrapassado. Então se a gente esperar, se a gente proporcionar um ambiente tranquilo para aquele cão, normalmente esse luto o cão ou o gato ou o pet, ele vai passar por esse luto de uma maneira mais fácil. Para as pessoas, quando a gente fala de ela encarar o luto, ela deve encarar da mesma forma, seja quando ela perde um ente querido da família, ou seja quando ela perde um pet. Tem que ser encarado o luto, né? Psicologicamente falando, eu não sou psicólogo, né? Mas eu sou um veterinário especialista em comportamento animal. Eu sei que as pessoas passarem por esse luto da mesma forma ajuda os pets também da casa. Tem uma questão muito importante a gente falar, que as famílias, quando elas estão enlutadas, elas estão tristes, elas sentem muito, né? A emoção está à flor da pele. Então os animais eles vão perceber isso no ambiente também. Então, porque às vezes fica difícil de perceber essas mudanças naturais dos cães, como o luto, sendo que eles estão absorvendo as emoções negativas das pessoas. Isso acontece bastante nas casas, tá? Felipe, pois é, aí fica aquela situação ali que a família, muitas vezes, o tutor está numa situação complexa, né, vivendo o próprio luto, o animal sente também. Você falou de tornar o ambiente agradável ali, né, para que esse momento, para que as pessoas e o pet também passem da melhor maneira possível. Quais são as estratégias que podem ser feitas para o pet sentir o menos possível naquele momento? Tem algumas específicas? Tem sim, ótima pergunta, Daniela. Uma delas é a gente evitar reforçar coisas que conectam aquela perda, que conectam aquela pessoa, que fazem ele remeter aquela sensação, aquela lembrança, né? Por exemplo, o nome da pessoa ou o nome do pet. Evitar de ficar repetindo o nome na casa daquele ente querido que se foi. Porque o cão, ele, como eu falei, ele não tem um conceito de morte. Ele não sabe que aquilo é definitivo, ele não vai mais encontrar. Ele está sentindo a falta da companhia simplesmente porque ele acha que aquela pessoa, aquele pet, ele vai voltar depois. Então isso cria uma ansiedade no cão ou no gato. Então evitar de a gente ficar colocando o nome ou colocando coisas desses entes queridos para o pet, tá? Fazer ele passar por isso da melhor forma, que é passeios, atividades ao ar livre, atividades positivas. Sabe aquelas atividades que os pets que a gente identificou que eles gostam bastante? Meu cãozinho ele gosta bastante de bolinha. Eu vou intensificar as brincadeiras de bolinha com ele dentro de casa e principalmente na rua. Atividades ao ar livre, tirar ele daquele espaço de luto. Porque como eu falei, as pessoas dentro de casa, elas têm uma energia ali. Elas estão tristes, elas estão emotivas.
Os cães, eles sentem segurança nas pessoas da casa. Eles buscam essa segurança através das pessoas. E quando ele sente que a pessoa está instável, está triste, está deprimida, está com raiva às vezes, por sentimento de perda, ele vai se afastar dessa pessoa. Então essa percepção das pessoas de que o cão antes ele era ligado a mim, agora ele está se afastando, é por conta disso, é por conta dessa emoção. Lembra, o luto para os pets ele é mais simples, eles ultrapassam isso de uma forma mais tranquila, então eles acabam absorvendo essas emoções das pessoas. Então as próprias pessoas da casa, evitar esse sentimento perto dos pets, fazer essas atividades ao ar livre, proporcionar esses momentos de qualidade de vida, e uma das formas legais de fazer isso com os pets é através dos passeios, atividade ao ar livre. Sociabilização é muito importante para os cães nessa hora. Sociabilização, contato social com outros animais é muito importante, porque sociabilização é uma necessidade comportamental dos cães e dos gatos. Eles precisam sociabilizar, principalmente dos cães, né? A sociabilização. Então quando a gente resgata isso, a gente deixa ele mais tranquilo, mas com mais qualidade de vida também. Quando essas estratégias não são utilizadas, não são colocadas em prática, essa questão comportamental que a gente está discutindo aqui, ela pode se tornar algo físico nesse animal de estimação? Pode, mas aí não relacionado ao luto. É relacionado a outra doença, alguma coisa, né? O luto e o sentimento de tristeza na casa, ele pode desencadear esses outros problemas lá na frente. Se o cão já tem uma predisposição, se ele já é estressado, se ele já não tem um ambiente com enriquecimento ambiental, se ele não faz passeio, aí sim, a tristeza, esses sentimentos dentro de casa, as pessoas revoltadas, brigando, isso vai abalar o cão, vai baixar a imunidade dele, porque ele vai ficar mais estressado, e aí é porta de entrada para outras doenças, José e Daniela. Porque quando a gente tem o estresse presente na nossa vida, tanto nos humanos quanto nos cães, baixa a imunidade, que é o sistema de defesa dele, os soldadinhos lá que combatem as doenças. E eles ficam desarmados, e aí é oportunidade de entrar outras doenças, uma diarreia, às vezes uma coceira, um prurido. Então, ficar mais atento a isso, esses sinais clínicos também que a gente fala, né, de doenças físicas do corpo mesmo, não emocionais. Além da doença emocional, que é a tristeza, a depressão, a parte física também. Mas quando a gente sabe desses detalhes, sabe que é importante o pet não absorver essas emoções negativas, coloca essas atividades tranquilas para ele. Quando a gente tem uma rotina, principalmente com o cão, tá? Falando do cão agora. O cão, ele precisa de rotina. A rotina é muito importante para ele. Então, quando a gente tem uma rotina bem definida dentro de casa, fica até mais fácil de observar os sinais do luto para ele. Porque lembra que eu falei que é difícil os tutores, os estudos mostram isso, tá? É difícil, estudos científicos, é difícil os tutores perceberem as mudanças comportamentais dos cães referentes ao luto, porque eles estão enlutados. Então, é aquela coisa que uma coisa leva a outra. Então, para proporcionar isso para os cães dentro de casa, ajuda muito eles a ultrapassarem isso, sabe? Então, a observação dentro de casa, ela vai ser primordial para a gente ultrapassar isso, e a rotina ela vai ajudar demais. Quando a gente tem uma rotina definida com o cão, a gente sabe que aquela coisa está fugindo do padrão com ele, aquele sentimento, aquele cocô que ele errou, aquela inapetência que a gente fala de que é parar de comer, sabe? Então essas coisas são muito importantes a gente observar, tá? Felipe, muito obrigado por nos atender, um ótimo fim de semana, até um próximo Rádio Pet. Obrigado pelo convite, obrigado José, obrigado Daniela, obrigado ouvintes, e até uma próxima. Tchau, tchau. Conversamos com o Felipe Cambruz, ele que é médico veterinário especialista em comportamento animal, falando como que o luto pode afetar os bichinhos de estimação também, seja pela perda de um companheiro pet ou até mesmo de um tutor dentro de casa.